Falei que eu ia voltar, não falei? Olha eu aqui. Demorei, mas voltei. E eu já vou começar sendo bem direta no assunto que eu vim falar hoje. No começo do ano, eu lembro que eu queria escrever uma carta pra mim mesma, para que eu pudesse ler essa carta no fim do ano. Só que eu enrolei demais com essa carta. Toda vez que eu lembrava, ou eu tava no trabalho, ou eu tava na rua, e eu sempre dizia, depois eu escrevo, depois eu escrevo, depois eu escrevo. Acabou que a gente tá em agosto, no final de agosto, e eu nunca escrevi essa carta. Só que eu escrevi sim. No começo do ano, eu ganhei essa agendinha aqui. Eu ganhei ela de uma pessoa que eu considero muito especial, inclusive. E o período que eu ganhei essa agenda foi um período muito difícil pra mim, em que eu tava num turbilhão de emoções e sentimentos. E depois de ganhar essa agenda, sem pretensão nenhuma, eu comecei a escrever nela. E eu literalmente coloquei os meus sentimentos pra fora. Eu peguei eles e coloquei eles no papel. Aqui eu coloquei tristeza, raiva, medo, insegurança. E eu não continuei escrevendo nela todos os meses, muito menos todos os dias. Desde que eu ganhei essa agendinha e comecei a escrever nela, eu escrevi assim, de meses em meses. No vídeo anterior aqui do canal, eu comentei que eu sou uma pessoa que eu penso muito na vida, nos sentimentos. Falei que eu faço muito isso no chuveiro quando eu tô tomando banho, mas tem outro momento também que eu faço isso, que é quando eu tô aqui no meu cantinho. Eu entro no quarto, coloco uma música de uma playlist que eu gosto, acendo a minha luz rosa, ligo o meu pisca-pisca e fico aqui só pensando nas coisas da vida às vezes. E às vezes, nesses meus milhares de pensamentos, esses sentimentos intensos que eu tenho se tornam poemas, sei lá, se tornam frases e eu penso, nossa, isso é muito bonito, eu quero gravar isso, eu quero tornar isso permanente. Então eu pego essa agendinha aqui e escrevo nela. Num desses dias que eu tava aqui no meu quarto, imersa nos meus pensamentos, na cabecinha da Maria, eu peguei essa agendinha e eu fui reler ela desde o início, desde a primeira anotação que eu tinha feito nela. Quando eu comecei a reler ela desde o início, eu fui notando o quanto eu tinha mudado. Principalmente no meu pensamento e na minha insegurança. Claro que o período em que eu comecei a escrever nela era um período difícil, igual eu já falei aqui. Mas a forma como eu tava quando eu comecei, pensando em como as coisas estavam dando errado e com medo de, sei lá, de dar tudo errado, de eu me arrepender, de não funcionar, como que eu ia resolver, o que ia ser a minha vida a partir dali, daquele momento. E, sinceramente, eu sobrevivi. Eu não só sobrevivi, como eu evoluí, sabe? E acho que de uma maneira boa. Um dos meus principais objetivos esse ano era eu me conhecer, eu buscar a minha evolução. E eu fiquei muito frustrada comigo mesma, e eu ainda fico, falando de forma atual mesmo, porque às vezes eu sinto que eu não evoluí nada, às vezes eu sinto que eu não consegui colocar nada do que eu queria em prática. E eu tava até conversando com uma pessoa um tempo atrás sobre isso, e ele me falou, tipo assim, mas você conseguiu, você tá conseguindo, só que você tá fazendo isso aos poucos. E essa agendinha me ajudou a ver isso, porque com as anotações que eu fiz desde o começo desse ano até aqui, eu fui notando a minha mudança pessoal, sabe? E falando de uma forma pessoal, mas eu acho que muitos de vocês podem se identificar também, eu acho que às vezes a gente fica muito frustrado porque a gente tem esses objetivos e a gente não consegue colocar em prática. No vídeo anterior, eu acho até que eu falei sobre isso. E aí eu
tenho pensado, cara, era pra eu estar gravando vídeo pro Instagram e eu não voltei a gravar pro Instagram. Era pra eu estar no Rio fazendo o curso que eu queria fazer e eu não tô fazendo. Era pra eu estar gravando pro YouTube e eu só gravei pro YouTube uma vez esse ano, desde que eu gravei aquele primeiro vídeo. Sei lá, já tem mais de um mês que eu não vou... Já tem mais de um mês que eu não voltei aqui pra gravar, sabe? Era pra eu estar fazendo tantas coisas que eu não tô fazendo. Que eu não tô fazendo. Só que, na verdade, eu tô sim, só que eu tô fazendo isso aos poucos. Eu acho que tem uma questão também que deve ser levada em conta, e eu não tô tirando a minha responsabilidade, eu não tô tirando a minha obrigação, mas eu acho que no período dessa geração atual que a gente vive, a gente se cobra muito, até porque a gente também vê muito o sucesso das outras pessoas. E eu não tô falando que isso é uma coisa ruim, isso é uma coisa muito boa. Só que eu, por exemplo, sempre penso, cara, fulano vai treinar todo dia de manhã, sabe? Ele acorda cedo e vai, ele não falta na academia um dia sequer. Por que eu não consigo ser assim, sabe? Eu falto à academia, eu não vou de manhã, vou à noite, sendo que eu queria ir de manhã. Só que eu acho que tem questões que a gente precisa considerar, é que o fulano não tem a mesma vida que eu e eu não tenho a mesma vida que o fulano. Os desafios que ele tem não são os mesmos desafios que eu tenho. E os benefícios que ele tem não são os mesmos benefícios que eu tenho, e vice-versa. Por exemplo, eu penso, cara, ele consegue ir treinar de manhã, por que eu não acordo cedo e vou treinar de manhã também? Sabe? Por que ao invés disso eu fico com preguiça de acordar cedo pra ir treinar antes do trabalho e deixo pra treinar de noite e aí, consequentemente, eu acabo tendo menos tempo pra fazer as coisas que eu queria fazer de noite? Essa pessoa que vai treinar de manhã, às vezes ela não trabalha, então ele tem o benefício de acordar, não sei, 9 horas da manhã pra ir treinar 10 horas. Ou então ela trabalha, mas ela não trabalha 9 horas por dia, ela trabalha 6 horas por dia. E eu não tô desmerecendo as outras pessoas, não me entendam mal, mas eu tô falando justamente sobre as nossas cobranças em relação às outras pessoas. Eu acho que a gente se compara muito. Eu acho que isso é muito por conta do Instagram também, sabe? A gente tá sempre vendo a pessoa ali com a vida perfeita, ele tem uma ótima dieta, ele faz exercício, ele tem uma vida social ativa, ele trabalha, estuda e vai pra academia, e ele corre de manhã, e isso não é real, sabe? Claro, ele pode ter sim uma vida muito boa, uma rotina regrada, organizada, mas ele também tem os desafios dele, ele também tem as dificuldades dele. E igual eu falei, muitas vezes ele tem benefícios que eu não tenho, muitas vezes eu passo por dificuldades que ele não passa. E eu tô falando isso não só pra mim, mas pra muitas pessoas, porque eu sei que tem outras pessoas que se sentem assim. Tem outras pessoas inseguras, tem outras pessoas que ficam frustradas com elas mesmas por não conseguirem colocar os objetivos delas em prática, só que você tá colocando seus objetivos em prática. Mesmo que você não veja isso, mesmo que, sei lá, você queria conseguir isso pra amanhã e você não consegue isso pra amanhã, mas você vai conseguir semana que vem. E mesmo que você não consiga 100% isso, você conseguiu 20%, 40%, sabe? Eu tenho visto isso aqui. Tem algumas pequenas conquistas que eu tenho alcançado e eu tô começando a ver elas aos poucos. De uma maneira que eu tô tentando não me cobrar e não me penalizar tanto. Uma das coisas, eu queria ter voltado pro Rio no meio desse ano. Eu queria fazer um curso de atuação lá. Infelizmente, por conta de alguns prejuízos que eu tive, um deles eu até falei abertamente no Instagram, que foi o roubo do telefone e tudo, eu tive que tirar grande parte do dinheiro que eu tava juntando pra ir pro Rio, pra poder quitar essas dívidas que eu tive com o prejuízo do telefone. E, assim, em relação a isso, eu não tenho que me penalizar, porque são coisas que acontecem na vida, principalmente na vida adulta, dentro das nossas responsabilidades, dentro de alguém que busca as coisas que ele quer. Eu queria um telefone novo, eu fui lá, eu comprei, eu fui roubada, então eu fui lá, eu comprei outro. Eu arquei com os meus próprios prejuízos e eu acho sim que isso faz muita parte da construção da vida adulta, sabe?
Tem essas pequenas coisas na nossa rotina que fogem do nosso controle. Coisas que a gente não pode controlar porque não cabem a gente controlar isso. Eu acabei não voltando pro Rio no período em que eu tinha determinado que voltaria. Chegou o momento em que eu ia iniciar esse curso, o meu nome estava na lista, eu fui chamada, e aí eu fiquei, poxa, eu não vou poder fazer porque eu não consegui voltar pro Rio ao tempo. Só que essa pessoa me deu uma alternativa de fazer esse curso online enquanto eu não consigo voltar pro Rio. E aí eu fiquei meio assim, mas eu falei, poxa, eu vou tentar, né? Por que não? Vai que dá certo, vai que funciona. Eu acho que não custa nada eu buscar uma forma alternativa pra isso que eu queria. Eu não consegui da forma que eu queria, mas eu posso conseguir dessa forma. Não foi no tempo que eu queria, mas, sei lá, o que custa esperar mais alguns meses, sabe? O que custa até lá eu fazer esse curso online? Eu posso aprender muito com isso também. Eu acho que a gente tem que saber olhar por outro lado. Porque nem sempre as coisas vão ser como a gente quer que seja, mas a gente tem que saber contornar isso e saber lidar com isso de uma forma positiva e construtiva. Não tô falando pra gente pintar como se fosse tudo as mil maravilhas, porque não vai ser tudo mil maravilhas. A gente vai passar por dificuldades e a gente vai ter que lidar com isso. Mas eu acho que é justamente sobre a gente levantar a nossa cabeça e resolver, sabe? Vão ter buracos no meio do caminho, a gente vai tropeçar, a gente vai cair, mas é sobre levantar e seguir em frente. E isso ficou parecendo muito uma frase de coach. Mas eu acho que é isso, sabe? Eu acho que na vida tem constantes desafios, a gente vai estar sempre tendo que lidar com algum problema, mas eu acho que a gente pode resolver isso. E mesmo que a gente sinta que a gente não tá conseguindo alcançar os nossos objetivos, a gente tá alcançando eles aos poucos. Desde o começo do ano, eu já consegui fazer várias coisas que eu tinha vontade de fazer e nunca tinha conseguido, sabe? Eu sinto que eu melhorei muito mais no treino na academia. Antes eu tava faltando bastante, hoje em dia eu já falto bem menos. Eu tenho sentido uma vontade genuína de melhorar a minha alimentação. Isso já aconteceu, na verdade. Só que eu quero melhorar ainda mais, sabe? Antes eu tava nem aí se eu comia besteira, se eu não comia. Agora eu realmente quero. Não, eu quero me alimentar melhor, não pelo físico em si, não pela a estética, no caso, mas porque eu quero ter um metabolismo. Não, eu quero ter uma saúde melhor para não só conseguir realizar as coisas que eu quero realizar, mas realizá-las com excelência, sabe? Com uma boa eficiência. Então, mesmo que sejam pequenas atitudes, ainda assim são atitudes, ainda assim são aqueles pequenos passos que eu falei no vídeo anterior, sabe? Mesmo que eu não consiga conquistar o mundo do dia para noite, eu tô conquistando ele aos poucos e eu tô construindo o meu caminho e o meu sucesso aos poucos, no meu tempo, não no tempo do outro, sabe? Às vezes eu penso, nossa, fulano tem 19 anos, ele é muito mais novo que eu, e olha só o que ele já conquistou, olha onde que eu tô. Mas é isso, ele não passou pelos mesmos desafios que eu passei, e eu não passei pelos mesmos desafios que ele passou, sabe? Eu acho que é sobre a gente se manter persistente, foco, determinação e buscar alcançar de verdade, sabe? O nosso sucesso da nossa maneira, do nosso jeitinho autêntico que cada um tem de ser. Eu vou continuar escrevendo na minha agendinha. Ela realmente me ajudou muito. Esse potinho de segredos aqui tem me ajudado a evoluir, sabe? Quando eu pego e leio as coisas que eu escrevi anteriormente, eu me sinto bem comigo mesma, porque eu penso, esses aqui são os meus pensamentos, é isso que tem dentro de mim e é isso que faz de mim quem eu sou, sabe? A Maria, de, sei lá, 5 anos de idade, ela não pensava dessa forma. A Maria, de 10 anos de idade, também não pensava dessa forma. E até os meus 22 anos de vida, eu tive vários pensamentos diferentes, eu tive vários ideais diferentes. E eu tenho me construído aos poucos, eu tenho buscado o meu sucesso aos poucos e eu tenho principalmente
me conhecido aos poucos, sabe? E eu acho que isso é uma coisa sensacional. Eu acho que a gente tem que buscar o nosso autoconhecimento, buscar nós mesmos, porque é com você que você vai conviver pelo resto da sua vida, sabe? Então eu acho que você tem que estar bem consigo mesmo, eu acho que você tem que se conhecer, até porque é se conhecendo que você vai saber o que é melhor pra você, é se conhecendo que você vai buscar o melhor pra você e colocar as coisas que você quer em prática. Então, mesmo que você tenha medo, insegurança, faça, sabe? Não sei, pega uma agendinha, começa a escrever os seus pensamentos nela. Depois de um tempo, volta e lê, e aí você vai se dar conta de que, olha, eu tava com tanto medo disso, mas eu passei por esse desafio, eu consegui bater aquela meta que eu queria, mesmo que tenha demorado, mesmo que eu pensei que eu não fosse conseguir, eu fui lá e eu consegui, e eu coloquei isso em prática. E é sobre isso. Eu acho que é isso que eu tinha pra dizer hoje. E é isso. Obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!